Hoje eu vou usar o tarô encantado para fazer as leituras. A energia do dia hoje está bem leve, tem um videozinho da sorte do dia um pouquinho mais para baixo na timeline da página. Todo dia eu vou fazer esse videozinho dando a carta do dia. Então hoje está um dia ótimo, com energias ótimas para poder fazer esse tipo de trabalho. É uma energia da Mãe Terra, uma energia muito boa. Então acho que vai correr tudo bem, vai ser muito legal. Então, sobre as cartas, eu trabalho com carta cigana e tarô. E carta comum, carta de convencional comum. Hoje eu vou usar o tarô encantado, que é uma versão trabalhada, feita por um casal que é um tarólogo e uma artista plástica. É um baralho que tem uma energia muito boa, ele é um baralho muito bem elaborado e ele dá uma visão bem mais assim espiritual dos acontecimentos do dia a dia. Ele é mais espiritualizado. A carta cigana e as cartas comuns, elas são mais para consultas de rotina do dia a dia, porque elas são mais diretas, elas abrangem assim, problemas mais específicos do dia a dia, viagens, documentos, casa, família, é bem direcionado. Então, como vai ser uma leitura para várias pessoas, eu escolhi tarô encantado por ele ter uma pegada mais leve, sabe, mais suave. E ele tem uma amplitude maior, porque eles são 72 cartas, enquanto o baralho cigano são 28. Então ele tem uma amplitude muito maior, tem muito mais possibilidades. É bem interessante. É um oráculo muito agradável de se trabalhar e muito agradável de ser consultado. Oi, Cristina. Então, sobre como vai acontecer. Eu vou esperar mais um pouquinho para ver se aparece mais gente e tudo, mas a princípio seria o seguinte: você escreve aí no chat a sua pergunta, eu vou tirar 3 cartas para a gente ver o passado, presente e futuro da situação, tá? Eu vou fazer uma consulta mais lenta, não vai ser corrida, é uma coisa mais tranquila, uma pegada bem tranquila. Aí se você já quiser deixar a sua perguntinha aí na fila, quando chegar mais gente, a sua vai ser a primeira. Mas para responder eu vou esperar chegar um pouquinho mais de gente. Sim, eu vou mostrar as cartas, elas são divididas em 5 grupos, tá? São os naipes normais das cartas: paus, espadas, ouros e copas, e mais as cartas dos arcanos maiores. As cartas dos arcanos maiores são 22. E elas são, quando sai uma carta dessa, significa que a pergunta é de muita importância para o consulente. É uma pergunta muito séria. Então elas são divididas em grupos. Então vamos tirar um exemplo aqui. Esse aqui, por exemplo, seria o 9 de ouros. É o que saiu hoje para a sorte do dia. Entende? É uma carta que tem assim um significado muito bom. Ela é muito positiva. Ela quase não tem características negativas, praticamente zero. É uma carta excelente e ela representa todos os benefícios que a Terra nos dá. Ela representa a colheita boa, daquilo que a gente plantou de bom. Então, por exemplo, essa seria dos arcanos menores, porque seria do naipe de ouros.
Vamos ver mais um exemplo. Essa daqui é o As de Espadas, que é uma carta dos sonhos. O naipe de espadas, as pessoas têm um pouco de medo dele, mas ele não é ruim. Ele tem algumas cartas realmente negativas, mas ele é uma carta do pensamento, é um naipe do pensamento, é um naipe dos sonhos. É um naipe daquilo que não é palpável, que você não toca. Aquilo que está na cabeça. São os pensamentos, as ideias, os sonhos, tudo aquilo que a gente não pode tocar, mas que está lá presente na vida da gente. Vamos ver um outro naipe aqui. Copas. Essa carta aqui é o Príncipe de Copas, né? Copas é quente, é emotivo, é impulsivo, é caloroso, é exagerado. Tudo que é exagerado é de Copas. Deixa eu ver, já falei de ouros, espadas, falta paus. Deixa eu ver o que eu acho de paus aqui, pra gente dar uma olhada. Ixi, não tá saindo muito. Essa carta aqui, o 4 de paus, é uma carta da colheita, mas não é como a colheita que eu falei da Mãe Terra. Essa aqui é uma colheita sua específica, é de quando a pessoa faz uma coisa com muito empenho e depois ela não chega a colher. Quando ela vê que os frutos estão brotando, ela começa a comemorar que aquilo está começando a dar resultado. Não é aquela colheita abundante ainda, em tempo, mas é uma colheita assim, suave, é uma colheita alegre, é você ver que o que você plantou tá fazendo frutos, tá crescendo, tá valendo a pena. Essa aqui é uma carta, essas cartas que eu falei são dos arcanos menores. Aí eu vou ver aqui uma carta dos arcanos maiores para mostrar. O meu baralho tá realmente embaralhado. Essa aqui é a Imperatriz. Essa já é dos arcanos maiores, tá? E essa carta, por exemplo, ela significa... eu tirei muita carta de fartura, de gravidez, de coisas boas nesse sentido, porque hoje a energia do dia é essa. Então vai sair mesmo isso, para um exemplo, né? Não para as pessoas, mas para um exemplo geral vai acabar saindo bem esse tipo de carta. Mas é uma carta muito relacionada assim, a você enxergar as coisas de um ponto de vista superior, você saber o que você quer naquele momento na vida, é uma maturidade, é uma maternidade, é um momento de você fazer planos e colocar esses planos em prática, né? Porque um plano sem uma data é um sonho, um plano com uma data é um plano, é uma meta, né? O sonho você não põe em prática, a meta você põe em prática, é o sonho colocado em prática. Esse aqui dos arcanos maiores, quando sai o arcano maior, é uma carta que tem mais importância, que tem mais peso. E o baralho, o que difere o tarô das cartas comuns, mesmo assim, de estrutura das cartas. O baralho comum, ele tem de 1 a 10 e depois ele tem valete, dama e rei. No caso das cartas, mas isso no Brasil, por quê? Porque as cartas espanholas, por exemplo, elas têm 4 cartas da corte. Ela tem igual o tarô. Ela é igualzinho o tarô. Ela tem o príncipe, a princesa, o rei e a rainha. Né? No caso da carta comum, você tem o rei, a rainha e o valete. O valete, quando a gente vai ler, a gente junta o príncipe e a princesa numa carta só. A gente consegue fazer essa junção. Tá? Aí, assim, as cartas comuns, elas têm uma pegada mais prática. Apesar dela ser mais ampla do que o baralho cigano, ela tem uma pegada mais prática, menos esotérica, menos assim, filosófica. Mas cada carta, cada tipo de carta não tem uma carta que é boa, uma carta que é ruim, um oráculo que é bom e um oráculo que é ruim. Na verdade, os 3 tipos de oráculo, esses 3 tipos de oráculo que eu citei, que são os oráculos que eu trabalho, cada um tem uma função específica.
tem um porquê de ser. Então, de acordo com o objetivo da leitura, é que a gente escolhe o oráculo que a gente vai usar. Por isso, hoje eu escolhi as cartas de tarô, e especificamente o tarô encantado, porque ele dá uma pegada bem mais ampla e ele é um baralho mais delicado, sabe? Com significados mais sutis, mais delicados. Eu acho que para hoje seria uma pegada legal. Alguém gostaria que eu falasse alguma coisa mais? Eu gostaria de falar com vocês sobre a questão do que é, para que serve uma leitura de carta. Eu sempre parto do seguinte princípio: não existe um destino definido nas estrelas, sabe? Essa coisa de, eu nasci para fazer tal coisa. Não. Por que não? Porque a gente no Brasil trabalha muito com a ideia cristã do livre-arbítrio, que é o direito de você escolher o que você vai fazer. Se você tem o direito de escolher, se você tem o livre-arbítrio, como que eu vou dizer para você que o seu destino está definido? Pronto. Seria a mesma coisa que pensar que você é uma marionete. E não é. A gente tem o direito de escolha, a gente tem o direito de tomar as atitudes, de tomar as decisões. As decisões são tomadas por nós mesmos e não pela espiritualidade. A espiritualidade pode te dar um toque, falar, olha, você não está indo num caminho legal, esse resultado não vai ser bacana. Mas eles não podem determinar o que você vai fazer. Eles podem te aconselhar, mas eles não podem determinar o que você vai fazer, certo? Então as cartas, elas vêm como conselheiras. As cartas vão dizer para você o que vai acontecer de acordo com o seu comportamento atual, certo? O que você está fazendo hoje vai ter um resultado. E as cartas vão te falar, olha, se você se comportar dessa forma, o resultado vai ser X. Aí a gente pergunta, é esse o resultado que você espera? Não, não é o resultado que eu espero. Então nós temos 3 situações para isso. Quando a coisa depende só de você para mudar, é a melhor de todas, né? É a melhor situação possível. Quando depende só de você e vai dar uma coisa que você não gosta, a gente vai estudar pelas cartas um comportamento que você vai poder adotar para mudar aquele resultado. Claro que não é só olhar nas cartas, você tem que pôr em prática algumas coisas, algumas mudanças de rotina para você mudar aquele resultado, certo? Então essa é a primeira situação. A segunda situação que acontece é quando o que você está fazendo depende de outra pessoa. Quando acontece dessa forma, o que você está fazendo depende de outra pessoa, a gente não pode mudar o que a outra pessoa pensa. Assim, não estou dizendo com argumentos, estou dizendo com magia, certo? Por quê? Porque se você interfere no livre-arbítrio da outra pessoa, fazendo ela decidir uma coisa que ela não quer, né, você está fazendo magia negra. E esse tipo de trabalho eu não faço, esse tipo de linha eu não trabalho. O que dá para fazer numa situação como essa, como na situação seguinte que eu vou falar, o que dá para fazer é como você vai receber aquela informação. É como você vai receber, você sabe que não vai ser do jeito que você gostaria, do jeito que você acha certo, mas já que vai ser feito dessa maneira, como eu posso me comportar para ter para poder lidar melhor com essa informação que está por vir? Como que eu posso tirar o melhor proveito possível de uma situação que eu não posso mudar? Tá? E a terceira situação é a situação de quando você faz a mesma coisa a vida inteira, você passa a vida inteira fazendo uma coisa errada, aí chega na hora da colheita você não quer, mas só que já não dá tempo de mudar mais. Depende só de você, mas só que não dá. É como você plantar feijão e na hora da colheita querer colher milho, não tem como. Você plantou feijão, você vai colher feijão. Então, da mesma forma, o que a gente faz é trabalhar, ver com as cartas, como que a gente pode trabalhar para você ter aproveitar da melhor maneira possível aquilo que está por vir, mesmo que seja contrário ao que você gostaria. Então o tarô ele é um conselheiro, ele não vai determinar a sua vida, ele não tem
Por que ter medo do tarô? Porque ele não vai determinar, ele não vai te falar, olha, vai acontecer uma desgraça na sua vida e fica por isso mesmo. Não se trata disso, não é uma coisa fatalista. As cartas elas servem para poder te dar um auxílio, para te dar um conselho. Olha, vai acontecer isso, então vamos fazer de uma forma diferente, né? Deixa eu ver. Bom, vamos ver a pergunta da Cristina. Saí do meu emprego há pouco tempo e queria saber o que o universo está guardando para mim. Boa pergunta. Vamos ver? Cristina. Cristina. Cristina, eu tirei 3 cartas para você, passado, presente e futuro. Dessas 3 cartas, 2 que saíram são arcanos maiores, ou seja, sua pergunta é muito importante, muito importante. A primeira carta que saiu do passado é sacerdotisa. Ela me diz que você já sabia o que estava por vir, você já sabia, você já estava sentindo que você ia sair desse trabalho. Não foi uma coisa assim muito estapafúrdia, não. Você já sabia, você já estava sentindo que a coisa não estava boa, você já estava prevendo, percebendo que você ia sair desse emprego. Então, essa situação não foi exatamente uma novidade para você, que lá no fundo você já sabia. O 10 de paus é uma carta que fala sobre ficar sobrecarregado, se sobrecarregar com as coisas. Né? Um grande erro que você teve foi de achar que você tinha que fazer tudo sozinha. Não é bem assim, né? Então, assim, teve um acúmulo de trabalho, um acúmulo de acontecimentos, um acúmulo, e você não conseguiu dar conta, porque ninguém conseguiria. Não é porque você não deu conta, porque você não tinha capacidade, é porque era impossível dar conta. Não tinha condições de acontecer isso. Então, assim, isso é uma lição que você tem que tomar para sua vida agora. Para você arrumar outro emprego, para você ir adiante, para você permanecer no emprego, você tem que entender que você tem que dividir tarefas. E se você não tiver a possibilidade de dividir tarefas, você tem que arrumar um jeito de fazer isso. Se não for uma coisa direta, uma coisa que venha de cima, você tem que dar um jeito de dividir essas tarefas. Ou de pelo menos falar, olha, é impossível fazer tal coisa em tal prazo. É inumano, não dá para fazer tal coisa em tal prazo. Né? Preciso de mais prazo. E para futuro saiu a Imperatriz. É uma carta ótima, sabe por quê? Porque ela tem um nascimento, a Imperatriz ela é a única personagem do baralho inteiro que está grávida. Significa que tem fartura para você, tem caminho bom para você. E não apenas isso, tem uma coisa chamada maturidade, que é o que você mais precisa nesse momento. Você vai entender o que deu de errado e vai conseguir superar isso. Eu vejo sim você empregada no futuro próximo, tá? Pode ficar bem tranquila quanto a isso. Gente, quem quiser fazer pergunta, que eu tô vendo que tem 4 pessoas online, quem quiser fazer pergunta pode fazer. Se quiser saber mais sobre as cartas, sobre o tarô também pode perguntar, tá? Eu tô aqui para tirar dúvidas, é só entrar no chatzinho e perguntar. É só entrar embaixo nos comentários e colocar um comentário para mim, que eu vou responder com todo prazer. De nada, Cristina. Que bom que você veio, fico feliz pela sua presença. Gente, quem estiver assistindo e quiser perguntar, fica à vontade, pode perguntar tanto uma pergunta às cartas, quanto pode perguntar sobre as cartas, tá? Eu vou ter muito prazer em responder. Se quiser conversar sobre destino também.
Conceição pergunta, meu amor já está a caminho? Vamos ver? Se seu amor já está a caminho, né, Conceição? Vamos ver. Olha, Conceição, para você também saiu uma carta dos arcanos maiores. Significa que tem muito peso na sua vida a pergunta que você fez. Bom, o Sete de Paus, ele fala de oposição, tá? Ele é uma carta, não é exatamente positiva, mas é do seu passado. Ela diz que você se preocupa muito com o que os outros vão pensar. Você se preocupa mais com o que os outros vão pensar de você do que realmente conduz a sua vida, sabe? Então, assim, tem um certo receio de, se eu sair, ou se eu fizer, ou se eu encontrar alguém, como é que vai ser, o que as pessoas vão pensar de mim. Isso precisa ser superado, tá? Isso ainda tá um pouquinho na sua vida, tá aquele restinho na sua vida, você precisa cortar isso de vez. Não tem mais por que você se preocupar com o que os outros vão pensar. Bom, no presente saiu os enamorados. Apesar de não parecer, essa aqui é uma carta de dúvida. Você está em dúvida se você realmente quer se prender a alguém ou não. Então talvez o problema não seja o amor não chegar até você. Talvez primeiro suas expectativas em relação a esse amor são muito altas. Então vai ser muito difícil aparecer uma pessoa com todas as qualidades que você gostaria. Em segundo lugar, você ainda não sabe se você quer ficar solteira realmente ou se você quer ter um vínculo e ser leal a ele. Você ainda está indecisa se você quer se prender a alguém, se vale a pena se prender a alguém ou se você só quer continuar sua vida do jeito que está, mas do seu jeito, sem ter que se preocupar, sem ter que ficar correndo atrás. Tá? No presente, o que saiu para você é dúvida. Dúvida se vale a pena sair do que você vive hoje ou não. 5 de ouros no futuro mostra que, na verdade, vai aparecer uma pessoa na sua vida sim. Mesmo você se escondendo, vai aparecer uma pessoa na sua vida. E essa pessoa vai aparecer numa situação em que ela vai estar te ajudando a sair de uma enrascada. Ela vai estar te ajudando a sair de uma situação difícil, chata. Não vai ser uma paixão, uma grande paixão, não. Vai ser uma pessoa que vai chegar do seu lado, vai começar a mostrar pra você as coisas boas da vida, mostrar pra você, olha, você tá se fechando, sabe? Não faça isso, vamos tentar algo novo. Vai ser uma pessoa que vai te convidar para coisas novas e que vai tentar tirar você dessa mesmice que você entrou na sua vida. Ela vai te resgatar dessa mesmice, tá joia? Vai aparecer alguém pra sua vida. Mas enquanto isso não acontece, você tem que decidir o que você quer. Que você não precisa nem 8 nem 80, nem ficar totalmente fechada e nem totalmente aberta. Ficar ali no meio termo, tipo assim, se aparecer uma pessoa legal, beleza, eu aproveito. Se não, não vou ficar caçando, tá bom. Entendeu? Uma coisa mais meio do caminho. Você vai ter que achar o meio do caminho pra você. O que seria esse meio do caminho pra você. Tá joia? Muito obrigada por ter comparecido. Sua presença é muito importante. Cristina, eu vou responder sua pergunta de uma vez. Você tem sentido... A pergunta da Cristina é...
Tenho sentido minha casa esquisita há um tempo e ela está com uma energia diferente. Isso está acontecendo mesmo ou coisa na minha cabeça? Coisa na sua cabeça, né? Bom, vamos ver nas cartas. Dia da casa da Cristina. Olha, Cristina, as cartas que saíram para você são todas de arcanos menores, tá? Mas essa é uma situação bem engraçada para você. Veja bem, saiu para você o 10 de paus, que é uma carta de peso, é uma carta de acúmulo. Então, assim, acredito sim que a energia da sua casa estivesse pesada sim, tá? Não é coisa da sua cabeça, não. Porém, no entanto, por alguma razão que eu não sei qual é, no presente apareceu o As de Ouros. É uma carta, assim, muito boa, com uma energia muito boa, uma carta muito bacana. É como se você tivesse limpado a sua casa, assim, com perfeição, sabe? É como se você tivesse limpado todas as energias negativas da sua casa. Então, no presente, hoje, eu te digo que não tem energia negativa mais. Não tem. Alguma coisa aconteceu que essa energia negativa sumiu. Não existe mais. Então, daqui pra frente, sim, vai ser coisa da sua cabeça. Mas, por enquanto, agora, neste momento, não é mais, tá? E o Rei de Ouros veio confirmando a mesma coisa do As de Ouros. Ele veio confirmando que não, que a energia lá agora tá boa, sua energia na sua casa tá muito boa, tá bem assim, de fartura, bem iluminada, sabe? É uma energia muito bacana. Não vejo nada de ruim, tá? Para presente e futuro, não vejo nada de ruim. Já teve, mas não tem mais não. Pode ficar tranquila. Ah, mas a sua limpeza foi 100% eficaz. Você tá dizendo aqui que fez a limpeza, mas se achou simples, mas a sua limpeza simples foi muito eficaz. Pode ficar tranquila que ela funcionou perfeitamente. 100%. Ô, Conceição, obrigada a você. Obrigada por ter vindo. Tá chegando mais gente, seja bem-vindo. Deixa a sua perguntinha no comentário da live, por favor. Você pode perguntar tanto sobre perguntas mesmo, as cartas, quanto pode perguntar sobre o funcionamento das cartas, questões sobre destino. Fica à vontade. Para quem chegou agora também, tem todos os dias eu vou postar na página Estúdio Thalia uma sorte do dia para você ver como vai ser o dia de um modo geral, né? Uma carta para todo mundo, mas é a energia daquele dia, né? Para você se preparar para começar o dia bem, para começar o dia com o pé direito, né? Então todos os dias eu vou colocar, já estou colocando um videozinho muito curtinho, são poucos segundos, sobre a energia do dia. Obrigada, Cristina, você é um amor. Obrigada. Bom, eu gosto muito de métodos adivinhatórios de um modo geral, né? O meu foco é mais tarô e cartas comuns e cartas ciganas. Mas eu pretendo fazer uma livezinha em breve sobre dominomancia, que é adivinhação através de dominó. Vamos ver se vai dar certo. Acho que vai ser uma coisa bem diferente, bem legal, né? Bem, bem exótica.
Anderson, muito obrigada por ter vindo. Fico muito feliz com a sua presença. Mas eu não entendi muito bem a sua pergunta. Conciliar de que maneira? Tem como você me explicar melhor? Conciliar a resposta seria como juntar as três respostas? Realmente não entendi. Ah, tá. Olha, na verdade é uma sequência de acontecimentos, uma sequência de situações. Então, assim, depende de como vai ser feita essa leitura, tá? Como conciliar? É ver o que acontece entre um processo e o outro, tá? Por exemplo, deixa eu pensar. Um exemplo para te dar aqui. Vamos supor, no passado você teve medo de uma situação, no presente sua vida está estagnada e para o futuro está muito indefinido. Por exemplo, né, são 3 situações. Como é que você vai fazer essa junção de uma coisa, da passagem de uma coisa para outra? É você mudar mesmo a sua perspectiva. Olha, se no passado eu tive medo e agora, aliás, no passado eu tive medo e agora eu tô com a vida travada, por que eu tô com a vida travada? Entendeu? Já é uma resposta. A carta seguinte já é um pouco do desenvolvimento da carta anterior. Então é um caminho, é um processo, ela é contínua. Deu para entender? Eu não sei se eu soube te explicar muito bem. Mas é uma continuidade. Você não junta simplesmente. Elas já são uma continuidade uma coisa da outra. Porque se você teve medo e hoje você tá com a vida travada, você tá com a vida travada porque você teve medo. Não há um vão aí. É uma continuidade. Por causa do medo, hoje eu tenho dificuldade, minha vida está travada porque eu tenho dificuldade de dar um passo além, de ir adiante. E meu destino está indefinido. Por quê? Porque eu tô com a vida travada. Se eu tô com a vida travada, como é que eu vou ter um destino definido? Por exemplo, entendeu? Não é juntar as cartas, não é fazer a junção delas, é entendê-las como um processo, como uma continuidade uma da outra. Isso é uma leitura sobre uma trajetória, sim. Por quê? Porque você não devia estar no início da live. Eu expliquei sobre destino. Né? Não existe um destino nas estrelas. O que existe são possibilidades. A gente vê através das cartas, dos oráculos de modo geral, a gente vê o que vai acontecer de acordo com o comportamento atual. Então, é uma continuidade, porque você está fazendo X, o resultado vai ser X, vai ser Y. Né? Você vai sair de X e vai chegar a Y. Ah, mas eu não gosto do Y, então nós vamos mudar o X. O que tem no X que pode ser mudado para poder mudar o resultado final? É sempre uma continuidade, uma coisa da outra. É sempre uma trajetória. Se você não gosta do final da trajetória, a gente muda lá no início. A gente vê hoje, o que está acontecendo hoje? Hoje está acontecendo X. O que a gente pode mudar no hoje para mudar o destino, o final, a chegada? A gente pode fazer isso, pode ter um comportamento diferente nisso, pode fazer uma oração, pode ter uma postura diferente perante a vida, aí você vai ter uma resposta diferente para o futuro. Entendeu? Não, a sua pergunta foi muito pertinente. Eu tive um pouquinho de dificuldade para entender no início, mas a sua pergunta foi muito pertinente. Desculpa se não pareceu isso. Eu tive um pouquinho de dificuldade de entender, mas foi mais uma questão minha, não foi um problema seu, entendeu? Foi uma ótima pergunta. Se quiser aproveitar e perguntar alguma coisa às cartas, fica à vontade. Vai ser um prazer responder. Ó, a pergunta do Anderson. Vou responder a pergunta do Anderson. Eu queria saber se conseguirei atingir com êxito os prazos do meu curso de mestrado, uma vez que mudei de tema há pouco tempo. Vamos ver. Anderson.
Olha, Anderson, saíram duas cartas dos arcanos maiores para você. Eu não sei se você estava no início da live que eu expliquei que quando saem os arcanos maiores significa que a pergunta é muito importante para a pessoa. É uma pergunta, assim, de muito peso, tá? A primeira carta que saiu foi a carta da temperança. Você é bem equilibrado para fazer as coisas. Você sabe colocar... Você lida bem com prazos, porque você não deixa para a última hora. Você não morre adiantando as coisas, mas você também não deixa para o final. Você sabe seguir bem o cronograma e se coloca bem posicionado nisso. Tá? Essa é a sua carta do passado. Então você não deixou as coisas embolarem. Você mudou de tema, mas você não deixou virar uma bola de neve. Tá? Isso é muito importante. Hoje em dia você tá saindo com uma carta do louco, que é uma carta muito... Ela não é negativa, tá? Ela é positiva, uma carta muito boa. Só que ela é uma carta um pouco irresponsável. Mas só um pouquinho, tá? Ela fala assim, o louco, ele sempre tá assim pulando. A imagem dele aqui é um pouquinho diferente, porque esse baralho estava explicando que é o tarô encantado. Mas o louco, ele tá sempre com as pernas no ar, pulando assim, sempre no ar. O que traz ele à realidade é a dor. Certo? Que tem a figura, aqui não dá pra ver direito, mas é a imagem de um cachorro. Normalmente é um cachorro mordendo a perna da figura. Que o que traz ele pra realidade? A dor traz ele pra realidade. Então, você vai começar a ver seus prazos. Você andou meio... No passado você era certinho. Né? Agora no presente você tá um pouco relapso com as coisas, mais relaxado e tal. E isso aí vai vir aquela cobrança, você vai receber uma cobrança sobre o seu comportamento e você vai voltar a colocar os pezinhos no chão, tá? Vai ser um puxão de orelha bem dado que você vai ganhar aí. Então, assim, tá na hora de você centrar a cabeça de novo, porque como você mudou de tema, você ficou meio desnorteado. Tá na hora de fixar de novo, de voltar aquela temperança que você tinha no início, tá? Não veja que você se matando, não. Veja que você pondo a cabeça no lugar e fazendo o seu cronograma certinho de novo. Tá? O resultado é o As de Ouros, que é uma carta muito boa. Tá? Ela é uma carta assim de muitas... no caso aqui não seria ganhos materiais, mas ela assim, é como se você conseguisse atingir os seus objetivos com clareza, sabe? Sem excessos. Mas que você conseguisse fazer as coisas direito, conseguir terminar direito o seu mestrado. Sabe, você tendo esse puxão de orelha, e você sentando para estudar direito, fazendo seu cronograma certinho, você consegue terminar seu mestrado tranquilamente. Tá? Eu não vejo nenhum obstáculo a não ser você mesmo. O único obstáculo que está tendo para o seu mestrado é você. Tá? Eu não vejo nenhum obstáculo externo. Vai ser muito bom, você vai conseguir. Oi, Lúcia, seja bem-vinda! Eu tô respondendo perguntas pro tarô, certo? E se você quiser fazer uma pergunta pro tarô, eu vou responder. E perguntas sobre destino, sobre como são as cartas, para que elas servem, essas coisas. Fica à vontade para perguntar. Eu que agradeço, Anderson. Obrigada por ter vindo. Foi muito importante a sua presença. Gente, eu queria aproveitar que tá todo mundo online e fazer uma pergunta. Deixa aqui nas respostas o que vocês acham. Tem algum tipo de conteúdo que vocês acham que é legal pra vocês, pra vida de vocês? Tem alguma coisa que vocês gostariam de saber das cartas? Ou talvez assim, alguma magia, alguma coisa legal pra fazer? Eu tô abrindo a possibilidade de fazer umas coisas novas no canal e eu tenho um grupo no WhatsApp, quem quiser participar. Eu não fico mandando um monte de coisa, pode ficar tranquilo. Nem tem aquele monte de bom dia, um monte de coisa. E eu tô abrindo espaço para poder colocar orações, não muitas, tá, gente? Eu ponho uma coisa, duas por dia no máximo, estourando. Não tem conversação, não tem nada. É bem tranquilo mesmo o grupo.
e eu coloco assim a sorte do dia, que mesmo, a mesma que tem na fanpage é a que eu ponho no grupo. Aí tem a sorte do dia e assim, se alguém pedir, se alguém solicitar uma oração para uma coisa específica ou um ritual para uma coisa específica, eu sempre coloco coisas fáceis de fazer, porque eu sei que não adianta colocar nada complicado, né? A gente não encontra certas coisas por aí, né? Não adianta pedir materiais absurdos, né? São coisas simples. Tô fazendo também alguns momentos de oração que eu não ponho a oração. A pessoa deixa o nome e fala, eu quero, eu quero, eu quero. Eu coloco o nominho da pessoa lá para fazer a oração. É bem legal. Se alguém quiser participar do grupo do WhatsApp, é só deixar um recadinho para mim. A Lúcia está perguntando se tem previsão para algum relacionamento. Vamos ver. Relacionamentos. Olha, Lúcia, saíram 3 cartas para você bem abertas, na verdade. A primeira foi 3 de paus. Significa que você tem relacionamentos mais soltos, mais leves, mais tranquilos. Você não quer saber de ninguém que fica te perturbando muito, te prendendo muito, sabe? Isso pro seu passado próximo, tá? Um passado bem próximo. Você não gosta de ninguém que fica muito no seu pé. Então, você tem relacionamentos mais leves, mais soltos. Atualmente eu vejo aqui com a princesa de espadas que você está tendo dificuldades em colocar as coisas em prática. Você quer encontrar alguém, mas você não quer procurar alguém. E você também não permite ser encontrada. É como se você estivesse se fechando no mundinho das suas ideias, no seu mundo particular, e não dá abertura para aparecerem pessoas novas. É como se você tivesse assim, eu quero fazer, mas não faz. Eu quero sair, mas não sai. Sabe? Não sair porque tô com, sei lá, tal e tal problema. Mas sempre você vai ter um problema. Então, assim, é uma questão de prioridade. Eu quero sair, eu vou sair. Sair pronto, tá? Você tá precisando botar em prática seus pensamentos. Botar o pezinho no chão e agir, tá? Para futuro deu o As de Espadas. O As de Espadas, ele é uma carta muito dúbia. Tanto pode ser que apareça um relacionamento para você, como pode ser que não apareça. Não está definido. O que vai definir o seu futuro, o que vai definir essa carta aqui, porque ela é uma lâmina que corta para os dois lados. Então o que vai definir aqui é você pegar a sua princesa de espadas e botar os seus pensamentos em prática. Quer sair? Sai. Mas tá chovendo? Sai. Tá frio? Sai. Não tem com quem sair? Sai sozinha. Entendeu? O seu destino, o seu futuro depende da sua atitude agora mesmo, de você colocar em prática as coisas da vida. Tá bom? Tá em aberto, ou seja, só não faz se não quiser. Só não vai aparecer alguém se você não quiser. Tá em aberto. Muito obrigada por ter perguntado. Anderson, gosto de temas ligados à política e os astros. O que você gostaria de perguntar sobre política, Anderson? Pensa aí uma pergunta, elabora uma pergunta legal aí sobre política e os astros. Vamos ver o que sai nas cartas, tá bom? Oi, Leonardo, seja bem-vindo. Obrigada por ter vindo. A Conceição está perguntando, recebi uma nova proposta de trabalho. O que as cartas aconselham? Lúcia, eu que agradeço. Muito obrigada. Fica com a gente até o final, tá bom?
Se quiser perguntar mais coisa também, fica à vontade, pode perguntar. Voltando aqui na pergunta da Conceição. Recebi uma nova proposta de trabalho. O que as cartas aconselham? Vamos ver. Proposta de trabalho para Conceição. Olha, Conceição, as cartas que saíram para você, das 3 cartas, 2 são dos arcanos maiores. Então, é uma pergunta de muita importância, de muito peso, tá? A primeira carta que saiu foi a carta do diabo, mas não se assuste, não é uma carta ruim. Ela é uma carta ligada às coisas materiais. Então, a proposta que você recebeu foi muito tentadora. Foi uma proposta bem interessante. Ela financeiramente é muito mais interessante do que você está tendo agora, tá? Então, assim, não é uma carta ruim, é só uma carta muito, assim, materialista. Tá? Talvez a proposta do trabalho em si não seja tão bom quanto a proposta financeira em relação a esse trabalho. Para presente, saiu a carta do Sol. É uma carta muito alegre, muito iluminada. É uma carta de trabalho, de dinheiro, é uma carta de recompensas. É uma carta que diz que você não precisa ter medo de seguir em frente. Vai em frente, tá bom? Só que a carta do futuro é o 7 de ouros. O que a carta de 7 de ouros nos diz? Que você não deve, se você aceitar esse trabalho, você não deve esperar retorno imediato. Não vai ser assim. Vai haver retorno? Vai haver retorno, mas a longo prazo. Não adianta você ficar ansiosa querendo ver os frutos do trabalho ali na hora, no início. Tá? No início vai ser bastante frustrante, não vou te enganar não. Vai ser muito frustrante, mas a longo prazo é uma proposta de trabalho bastante interessante, tá? Mas a longo prazo. Muito obrigada por ter perguntado. Fica à vontade para fazer mais perguntas. Vamos ver o que mais. Cristina, queria perguntar sobre minha vida no geral. Eu mudei de tudo e mudei pessoalmente. Tem alguma mensagem da espiritualidade para mim nesse novo caminho? Com certeza tem. Vamos ver qual é. Oi, Leonardo. Seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Olha, Cristina, muito importante a sua pergunta. 2 cartas dos arcanos maiores, muito importante. Então, nossa, você está no início do processo ainda, você não terminou o processo de mudanças na sua vida. Sinto lhe informar, você só começou ele, você não terminou, não. A carta do Hierophante fala do seu passado. Você era muito ligada aos valores tradicionais, aquela coisa certinha, metódica, que todo mundo pensa igual. Você era muito assim. Aí você viu que isso não dava resultado. Você viu que você exageradamente certinha, exageradamente como manda o figurino, não estava te levando a lugar nenhum, não é mesmo? Não estava adiantando de nada, que ninguém estava valorizando. Você deu uma mudança radical na sua vida. Realmente você deu, mas é o início da mudança, tá? A carta da morte, para quem tá querendo mudar, é uma carta muito boa, porque ela é uma carta de mudança, uma carta em que morrem as coisas velhas para nascerem as coisas novas. Tá? Então ela é uma carta, para sua pergunta, dentro do contexto da sua pergunta, é uma carta excelente. Só que ela nos diz que você ainda está no processo.
tá? Você ainda não encerrou esse processo de mudança, você só mudou um pouquinho, parece muito, mas não. A mudança ainda é mais profunda do que isso. Ela vem bem mais de dentro, tá? E para futuro, 10 de espadas. O 10 de espadas também é uma carta que parece meio feinha, mas para a sua pergunta ela também é muito boa. Porque ela mostra, realmente ela confirma a carta da morte, ela mostra a dor e sofrimento que você vai ter com a mudança. Não vai ser uma mudança leve, tranquila e fácil. Você sabe disso. É uma mudança difícil, vai te causar alguma dor. Mas para depois, para futuro, vai ser boa. Tá? Para futuro vai ser bom. Para frente isso vai ser bom. O processo é doloroso, mas o resultado não. Então fique tranquila, vai dar certo. Você vai conseguir fazer todas essas mudanças. Só que elas ainda não terminaram, você só começou. Obrigada, Cristina, você é um amor. Obrigada. Gente, são 6h11. Eu vou encerrar as atividades de hoje. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá na hora, aproveita, pergunta rápido, porque já tá na hora de encerrar essa live mesmo. E quem ainda não curtiu a minha página, por favor, curta a minha página. Tem o grupo do WhatsApp, quem quiser participar, não tem bom dia, não tem mensagem à toa lá, tá? É tranquilo, é só para moderador, é fechado o grupo, tá? Só o moderador posta, só eu que posto, só o administrador posta. Então só eu que posto lá, ninguém mais posta mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, pererê, pererê, ninguém posta. É um grupo só para receber mesmo coisas importantes, né? Que são da área esotérica. Eu não mando um monte de coisa todo dia, só mando 2 mensagens no máximo, que eu mando, sempre eu vou mandar a sorte do dia e talvez alguma outra coisa, mas não passa de 2, tá? Então, assim, quem quiser participar, só falar, deixar no chat aí pra mim, me chamar no chat, no particular, do jeito que for, que eu coloco, tá bom? Bom, vamos ver essa pergunta aqui que ela é bem importante. A Cristina está dizendo aqui que foi essa pergunta que o Anderson Oliveira fez. Qual seria a situação política do país? Desculpa, gente. Qual seria a situação política do país se... Nossa, embolei tudo para ler. Peraí, vamos de novo. Uma pergunta geral seria: se a situação política do país continuará afetando negativamente a cultura, a educação e as áreas sociais? Poxa, que pergunta maneira! Vamos ver. Eu vou fazer até uma tiragem diferente para poder ver isso. Vamos ver por setor. Vamos ver educação, a cultura e as áreas sociais. Aí depois a gente vê um geralzão. Política do país. Política do país. Política do país. Gente, lembrando, antes de eu abrir aqui, que isso é a opinião das cartas. Não é minha opinião pessoal. Então, assim, separem as coisas, tá? Eu estou perguntando para as cartas. Não é para a Thalia. Gente, quem tá chegando agora e quiser perguntar, só colocar a pergunta no chat embaixo aí nos comentários, tá? Que eu leio a pergunta na hora aqui e vejo, tá bom? Quem tá chegando agora é só perguntar.
Situação geral do país. Vamos ver sobre cultura. Cultura. A resposta é mais interessante do que eu esperava. Eu confesso que eu tava com um pouquinho de medo. A primeira carta saiu com uma pergunta muito importante, duas cartas dos arcanos maiores. A primeira carta é a carta da justiça. Então, antes, é como se fosse o passado, né? A gente tinha uma política mais, assim, como seria o termo certo? Mais justa, assim, mais... Justa de tamanho, não de justiça. Mas, assim, apertada. A gente tinha as políticas voltadas para a cultura, mas não era um exagero, não era uma coisa 100% do jeito que deveria ser. Mas tinha, tava lá, sabe? Não era perfeito, mas tinha, tá? Então a carta da justiça diz pra gente que havia um equilíbrio ali, havia uma troca mais não é correto exatamente a palavra, mas havia uma troca mais centrada, mais honesta. Era uma coisa mais honesta, era uma coisa mais realista, tá? A sacerdotisa, ela fala de uma coisa muito engraçada, que é como se a gente sabe o que vai acontecer, mas a gente não quer acreditar. A gente sabe, lá no fundinho a gente sabe o que vai acontecer, mas não quer acreditar. E que coisa é essa que vai acontecer, né? O que já aconteceu no passado vai acontecer de novo com a gente agora, que é uma contracultura. A gente vai ter um retorno da cultura, mas uma cultura de oposição. Não é, o governo não vai ficar bonzinho com a gente, mas a gente vai acabar esfregando na cara do governo uma cultura que eles não querem. Como já aconteceu no nosso passado político aí, né? Quantas músicas aí que foram passadas por debaixo do pano, né? Meio contra. E o brasileiro sempre dá um jeitinho. Então, na parte de cultura, a gente não vai, assim, a gente vai sofrer, mas a gente vai dar a volta por cima, tá? Não vai ser tão favorecido quanto já foi, não vai não, mas a gente vai conseguir dar a volta por cima. Em relação à educação, vamos ver. Educação. Então, essa pergunta vai ser complicada de responder. Também muito importante, duas cartas dos arcanos maiores. Bom, a lua mostra que no passado as coisas já não estavam boas. Nunca esteve bem. A parte de educação no nosso país sempre foi uma porcaria. E a gente sabe disso. Então, assim, sempre houve medo de o que vai acontecer amanhã, como é que vai ser isso no futuro, papapá. Essa angústia sempre existiu, tá? Não é uma novidade. A educação tá uma bosta, sempre foi uma bosta. Não é uma novidade isso. O engraçado é que agora a população tá feliz. Porque as mudanças que estão tendo na educação, algumas pessoas falam, né? São mudanças ruins, prejudiciais, papapá, mas o geral da população, o geralzão da população tá achando o máximo, tá? E o 4 de copas mostra que eventualmente esse máximo que as pessoas estão achando que vai ser, vai acabar, tá? Não vai ficar nessa euforia muito tempo, não, porque as pessoas vão começar a ver os resultados negativos das mudanças. Porque, por enquanto, a educação é uma coisa que dá resultado a longo prazo. Ela não dá resultado a curto prazo. E aí, por enquanto, as pessoas não estão vendo aonde esse barco está indo. Para onde a maré está levando. A hora que começarem a ver, aí realmente a coisa vai ficar feia.
porque vai ser uma espécie de decepção coletiva, tá? Eu não vejo melhoras para a educação a médio e curto prazo, não, porque a decepção vai ser a longo prazo. Então a solução também vai ser a longo prazo, infelizmente. E a última é sobre as áreas sociais. Áreas sociais. Bem parecido com a educação, tá? Bem parecido com a educação. O Príncipe de Espadas, ele é uma carta que fala sobre coisas assim, mentais, coisas da cabeça, coisas da mente, ideias, aquilo que você não pode tocar, aquilo que você não pode pôr a mão. São os planos, as ideias, os ideais, sabe? São as coisas que ficam na cabeça. Então, assim, a parte social, teoricamente, as pessoas estavam, ei, que legal, vamos acabar com isso, vamos acabar com aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vai dar tudo certo, vai ser tudo lindo. Mas, assim, enquanto não foi posto em prática. Neste momento, tá todo mundo contentezinho. Ou pelo menos acomodado. Ah, vai fazer, mas não vai ser comigo. Eu já aposentei. Eu não preciso me preocupar. Eu não tenho filho na escola. Eu não preciso me preocupar. Eu não tenho LOAS. Eu não tenho Bolsa Família. Eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. E aí, por enquanto, tá tudo bem. Não é um problema. O problema vai ser depois. Quando as pessoas que eram beneficiárias das coisas e deixarem de ser, começarem a incomodar quem já está garantido. Aí nós vamos ter aqui o 10 de espadas, que é uma carta de dor, de sofrimento, de perda. Então, assim, a parte social, por enquanto, tá como se fosse anestesiada. Tá todo mundo anestesiado, felizinho. Mas mais pra frente vai ser bem barra pesada, tá? As cartas não estão muito boas para futuro, politicamente para futuro, não. Mais uma vez, essa é a opinião das cartas, não é a minha opinião pessoal, tá? Isso tem que ficar bem separado. Gente, mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? A hora é agora. Eu vou encerrar a live daqui a pouquinho. Gente, já que não tem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar a live. Muito obrigada por todos que participaram. Lúcia Maria, Cristina, Conceição, Felipe, Leonardo, que esteve aí com a gente. Muito obrigada por terem participado. O Anderson, muito obrigada, Anderson, por ter participado. Tá? Muito obrigada mesmo a todos que compareceram e deixaram a sua perguntinha, ou pelo menos o seu oi aqui. Fico muito feliz por vocês terem comparecido. Fiquem com Deus e tudo de bom para vocês, tá? Na próxima live eu vou chamar vocês de novo, fiquem atentos. Curta a página para vocês verem quando vai ter a próxima live. E eu vou fazer um Instagram também, então vai ter live no Instagram. Curte a página para ficar por dentro do que está acontecendo, tá bom? Um beijão para todos!